Meu nome é Bruna, e nunca imaginei que um encontro aparentemente perfeito poderia se transformar no pior pesadelo da minha vida. Tudo começou com uma mensagem no aplicativo, uma conversa despretensiosa que aos poucos ganhou vida própria. Ele se chamava Lucas, e algo nele me intrigava. Talvez a forma como suas palavras pareciam sempre carregar um peso, como se escondessem segredos. Eu deveria ter ouvido o leve desconforto que sentia, mas em vez disso, mergulhei de cabeça. Nossas primeiras conversas foram leves, cheias de risadas e interesses em comum. Ele amava livros de suspense, assim como eu, e sabia citar trechos de Poe com uma facilidade que me encantava. Depois de algumas semanas trocando mensagens, marcamos um café. Lucas era ainda mais cativante pessoalmente. Olhos castanhos profundos, um sorriso que parecia tímido, mas confiante, e uma voz que me fazia querer ouvir mais. Passamos horas falando sobre tudo e nada, e quando ele segurou minha mão ao me acompanhar até o carro, senti um calor que apagou qualquer hesitação. Os encontros seguintes só fortaleceram nossa conexão. Jantares em restaurantes aconchegantes, caminhadas no parque ao pôr do sol, até uma noite assistindo a um filme de terror no cinema, onde ele riu do meu hábito de cobrir os olhos nas cenas mais tensas. Lucas era atencioso, mas às vezes soltava frases estranhas como: "Alguns lugares guardam mais do que memórias, Bruna." Eu achava que era só um jeito poético de falar, mas algo na forma como ele me olhava nesses momentos fazia minha pele arrepiar. Depois de um mês, ele sugeriu algo diferente. "Quero te levar a um lugar especial", disse, com aquele brilho nos olhos que eu já conhecia, mas que agora parecia mais intenso. "Um motel na estrada, o Luz da Lua. Não é o que parece. É mais um refúgio, um lugar com história." Fiquei surpresa com a ideia, mas ele insistiu que seria romântico, um espaço só nosso, longe da cidade. Como eu já confiava nele, concordei, ignorando a vozinha na minha cabeça que sussurrava para recusar. Chegamos ao motel numa sexta-feira à noite. A placa de neon piscava em tons de roxo e vermelho, e o estacionamento estava quase deserto, exceto por um carro enferrujado no canto. Lucas parecia à vontade, quase animado demais, enquanto me guiava até o quarto 9. A porta rangeu ao abrir, revelando um ambiente com paredes de um verde desbotado, um espelho grande na parede oposta à cama e uma única lâmpada que emitia uma luz amarelada e instável. O ar tinha um cheiro estranho, como um misto de desinfetante e algo mais terroso. "Que tal?" Lucas perguntou, sentando na cama e me puxando para perto. Tentei relaxar, mas o quarto me incomodava. O espelho parecia distorcer as coisas, e as sombras nas paredes pareciam se mover quando eu não olhava diretamente. Para quebrar o clima, brinquei. "Esse lugar parece perfeito para um filme de terror." Ele não riu. Em vez disso, me encarou por tempo demais antes de dizer: "Você não faz ideia." Enquanto conversávamos, Lucas começou a falar sobre o motel, como se já conhecesse cada detalhe. "Este lugar já viu muitas histórias, Bruna. Algumas pessoas vêm aqui e não vão embora como vieram." Sua voz tinha um tom baixo, quase reverente, e seus dedos apertaram meu braço de leve. Tentei mudar de assunto, mas a lâmpada piscou e ouvi um som. Um estalo seco, como madeira rachando, vindo do armário no canto do quarto. "Você ouviu isso?" perguntei, me levantando. Lucas apenas sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. "Às vezes o Luz da Lua fala, Bruna. Quer te contar algo." Meu coração acelerou e percebi que a porta que ele havia trancado agora estava entreaberta, deixando entrar uma corrente de ar frio. "Lucas, a porta..." comecei, mas ele se levantou rápido, bloqueando meu caminho. "Não se preocupe com isso. Elas gostam de brincar." "Elas?"
Minha voz tremia. Ele não respondeu, mas o som no armário voltou, mais alto, acompanhado por um arrastar lento, como algo se movendo no chão. Olhei para o espelho e quase gritei. Meu reflexo estava lá, mas meus olhos pareciam vazios e havia uma figura atrás de mim, alta, indistinta, com membros longos demais. Virei-me, mas o quarto estava vazio, exceto por Lucas, que agora estava tão perto que eu podia sentir seu hálito. Você já sentiu um vazio que não explica, Bruna? Ele sussurrou. Elas sentem isso, e elas querem você. A lâmpada piscou novamente e o arrastar se transformou em batidas, como se algo tentasse sair do armário. Corri para a porta, mas a maçaneta não girava, apesar da fresta aberta. Algo frio roçou minha nuca e ouvi um sussurro que não era a voz de Lucas. Fique! Gritei, empurrando a porta com todo o corpo. Ela cedeu e corri pelo corredor, os passos ecoando com risadas que vinham de todos os lados. Cheguei ao carro, tranquei as portas e acelerei, o motel sumindo no retrovisor. Mas por um instante, vi Lucas na janela do quarto 9, e ao lado dele, figuras escuras que pareciam me observar. Bloqueei Lucas e deletei o aplicativo, mas até hoje recebo mensagens de números desconhecidos. O Luz da Lua sente sua falta. Às vezes, quando estou sozinha, sinto aquele toque frio na nuca e ouço o arrastar, como se algo tivesse me seguido. Não sei o que Lucas era, ou o que elas queriam, mas sei que nunca mais serei a mesma. Bom dia, meu nome é Ana, tenho 29 anos e trabalho como analista de marketing em uma empresa de tecnologia no centro de São Paulo. Minha rotina é corrida. Acordo às 6h30, tomo café enquanto respondo e-mails, passo o dia entre reuniões e planilhas, e à noite gosto de relaxar com uma série ou um livro. Tenho uma família pequena, mas unida. Meus pais moram em Santos e minha irmã mais nova está na faculdade. Vivo sozinha em um apartamento alugado com o meu gato, o Simba, que é minha companhia fiel. Sou uma pessoa comum, com sonhos, medos e uma vida que até aquele dia parecia bem normal. Tudo começou há alguns meses, quando decidi voltar a usar aplicativos de namoro. Depois de um término complicado, eu queria conhecer alguém novo, sem grandes expectativas. Foi aí que conheci Rafael. Ele parecia perfeito no perfil. 32 anos, arquiteto, fotos sorrindo em viagens, uma bio divertida que mencionava gostar de cafés e trilhas. Trocamos mensagens por semanas e ele era atencioso, engraçado, sempre perguntando sobre meu dia. Quando sugeriu um encontro, eu estava animada. Ele escolheu um restaurante charmoso nos Jardins, com mesinhas ao ar livre e luzes penduradas. Parecia o cenário ideal para um primeiro encontro. Naquela sexta-feira passei o dia nervosa. Escolhi um vestido azul que me fazia sentir confiante, arrumei o cabelo, caprichei na maquiagem. Enquanto me arrumava, Simba me observava do sofá, com aqueles olhos amarelos que pareciam saber algo que eu não sabia. Deseje-me sorte, companheiro, eu disse, rindo antes de sair. Peguei um carro por aplicativo e cheguei ao restaurante às 20h em ponto. Rafael já estava lá, sentado em uma mesa no canto, e me recebeu com um sorriso que fez meu coração acelerar. Ele era ainda mais bonito pessoalmente. Alto, cabelo castanho bagunçado, uma camisa social dobrada nos punhos. A conversa fluiu fácil. Falamos sobre trabalho, viagens, até sobre nossas séries favoritas. Ele tinha um jeito de ouvir que me fazia sentir especial, como se cada palavra minha importasse. Depois do jantar, ele sugeriu uma caminhada. Tem um parque aqui perto, é tranquilo à noite. Que tal? Eu hesitei por um segundo. Já era quase 21 dias, e o bom senso dizia para não ir a lugares desertos com alguém que eu mal conhecia. Mas ele parecia tão genuíno, e eu não queria quebrar o clima. Concordei, e seguimos pelas ruas calmas do bairro, as luzes dos postes refletindo nas calçadas.
O parque era pequeno, com árvores altas e alguns bancos espalhados. Não havia ninguém por perto, só o som dos grilos e o farfalhar das folhas. Caminhávamos lado a lado, e ele contava histórias sobre seus projetos de arquitetura. Tudo parecia perfeito. Então, percebi que ele estava me guiando para uma parte mais afastada do parque, onde as luzes dos postes não alcançavam. O ar ficou mais frio e um calafrio subiu pela minha nuca. Acho que está ficando tarde, eu disse, tentando soar casual. Que tal voltarmos? Ele parou de andar e me olhou, o sorriso ainda no rosto, mas havia algo diferente nos olhos dele. Uma intensidade que não estava lá antes. Só mais um pouco, Ana. Quero te mostrar uma coisa. Minha intuição gritava para eu sair dali, mas antes que eu pudesse responder, ele pegou minha mão. O toque era firme, quase possessivo, e meu coração disparou. Rafael, sério, eu preciso ir, insisti puxando a mão. Ele não soltou. Em vez disso, começou a andar mais rápido, me arrastando para a escuridão. Você vai gostar, confia em mim, ele disse, a voz agora com um tom que não era mais amigável. Era como se a máscara tivesse caído. O pânico tomou conta de mim. Tentei me soltar, mas ele era mais forte. Para! Me solta! Gritei. Mas o parque estava deserto e minha voz ecoava sem resposta. Foi então que vi algo que fez meu sangue gelar. No canto do parque, escondido entre as árvores, havia um círculo de pedras no chão, como um altar improvisado. No centro, uma pilha de objetos que, à distância, pareciam pertences pessoais. Uma bolsa, um par de óculos, um celular quebrado. Minha mente disparou, conectando os pontos. Quem era esse homem? O que ele queria comigo? Rafael, por favor, me deixa ir, implorei, as lágrimas escorrendo. Ele parou perto do círculo e me encarou, o rosto agora sem expressão. Você é perfeita, Ana. Sempre soube que seria você. Antes que eu pudesse gritar novamente, ouvi um som baixo, como um zumbido, vindo do círculo de pedras. O ar ao meu redor parecia vibrar, e as sombras entre as árvores começaram a se mover, como se ganhassem vida. Não eram formas humanas, mas algo errado. Silhuetas longas, com membros que se dobravam de maneira impossível, olhos brilhantes que surgiam e desapareciam na escuridão. Meu corpo tremia, e eu não conseguia desviar o olhar. Rafael soltou minha mão, mas não para me libertar. Ele se ajoelhou perto do círculo, murmurando palavras que eu não entendia, em uma língua que parecia antiga e errada. Eu não sei de onde tirei forças, mas corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, tropeçando nas raízes, sentindo os galhos arranharem meu rosto. Atrás de mim, ouvia passos pesados e aquele zumbido horrível, cada vez mais alto. Não olhei para trás. Cheguei à rua principal, ofegante, e parei um táxi que passava. Vai, por favor! Gritei para o motorista, que me olhou assustado, mas acelerou. Enquanto o carro se afastava, olhei pelo vidro traseiro. Rafael estava na entrada do parque, parado sob um poste, me observando. Mas o que me fez gritar foi ver que, atrás dele, aquelas sombras ainda estavam lá, imóveis, como se me encarassem. Cheguei em casa tremendo, tranquei a porta e passei a noite acordada, com Simba encolhido ao meu lado. No dia seguinte, deletei o aplicativo de namoro e bloqueei o número de Rafael. Tentei procurar o perfil dele, mas não existia mais. Era como se ele nunca tivesse existido. Fui à polícia, mas não tinham registros de ninguém com o nome e a descrição que eu dei. O parque, quando voltei com um amigo durante o dia, não tinha nenhum círculo de pedras ou objetos. Era como se eu tivesse imaginado tudo, mas os arranhões no meu rosto e o medo que ainda sinto provam que não. Hoje, vivo com as cortinas fechadas e evito sair à noite. Simba fica inquieto às vezes, olhando para cantos do apartamento como se visse algo que eu não vejo. E, em algumas noites, quando tudo está silencioso, juro que ouço aquele zumbido baixo, como se algo ainda estivesse me procurando. Não sei
o que Rafael queria ou o que eram aquelas coisas no parque. Só sei que, por algum motivo, ele me escolheu. E tenho medo de que, um dia, ele, ou o que quer que estivesse com ele, me encontre de novo. Me chamo Elisa. Tenho 29 anos e sou programadora back-end há quase uma década. Trabalho remoto para uma fintech alemã, o que me permite uma certa liberdade de horários e também uma solidão absurda. Moro em Curitiba, numa kitnet bem iluminada, cheia de plantas e monitores. Quase não saio de casa. Gosto de silêncio, de ordem. Meu mundo é lógico, controlado. Ou era. Eu não sou de encontros. Na verdade, não sou de gente. Mas naquele mês de julho, depois de mais de um ano mergulhado em códigos, planilhas e refeições congeladas, resolvi me forçar a conhecer alguém. Instalei um app de relacionamento e comecei a conversar com um cara chamado Diego. Ele parecia normal, um pouco nerd como eu. Disse que era desenvolvedor mobile, freelancer. Começamos falando sobre segurança de API, depois sobre música. Ele curtia jazz e lo-fi, igual a mim. Conversamos por dias. Ele era calmo, educado, sem pressa, me fazia rir. Parecia seguro. Depois de 2 semanas, ele me convidou para sair. Sugeriu um bar temático de tecnologia, desses lugares meio hipsters, onde servem drinks com nomes como Quartz 4 Not Found e Gin X. Topei. Me arrumei. Vestido preto, coturno, um casaco comprido para segurar o frio de Curitiba. Quando encontrei ele na porta do bar, me surpreendi. Era mais bonito que nas fotos. Alto, barba bem feita, olhos claros, roupa simples. No começo, tudo foi perfeito. Conversa boa, risadas, até brindes nerds. Ele falava com segurança, mas sem arrogância. A gente até começou a bolar, brincando, um app idiota de detector, de dates bizarros. Quando o bar começou a esvaziar, ele perguntou se podia me levar para casa. Eu hesitei, mas ele não insistiu. Disse apenas, você decide, só achei que poderia ser mais seguro do que um Uber às 2 da manhã. Topei. No carro, ele colocou uma playlist tranquila. Falamos pouco. O silêncio não era desconfortável. Quando chegamos à frente do meu prédio, ele perguntou se podia subir para conhecer minhas plantas. Ele lembrava que eu havia dito que cuidava delas como se fossem filhos. Eu disse sim. Foi a pior decisão da minha vida. Lá em cima, ele parecia outro. Começou a andar pelo meu apartamento como se fosse dele. Observava tudo com os olhos vidrados. Tocou em um dos meus livros de tecnologia como quem manuseia algo íntimo, em silêncio. Até que se aproximou. Você é mesmo tudo isso? Disse, me encarando. Mas parece que ainda não percebeu. Ele se aproximou devagar, me cercando contra a parede. Não com violência, mas com controle. Como quem já decidiu. Tocou meu rosto. Me desviei. Ele riu. Ah, você é das difíceis. Gosto disso. Antes que eu pudesse reagir, senti a mão dele passando pelas minhas costas e descendo até minha bunda. Ele apertou, firme, como se eu fosse dele. Eu gelei. Me solta. Minha voz saiu baixa, quase engasgada. Tá com medinho? Ele me encarava com olhos vazios, sem alma. Sabe o que é engraçado? Você deixou, me trouxe aqui, me deu abertura. Agora quer bancar a santinha. Tentei empurrá-lo. Ele segurou meu pulso com uma força que não combinava com aquele rosto tranquilo de antes. Você acha que tem o controle, mas não tem. Eu deixei você pensar isso. Sussurrou no meu ouvido, e ali eu senti o cheiro de podre vindo da alma. Dele me debati. Dei uma cabeçada no peito dele e corri até o banheiro, trancando a porta. Ele bateu, forte, 1, 2, 3 vezes. Depois parou. O silêncio foi pior. Peguei meu celular. Mandei localização para minha amiga da empresa com a mensagem. Se eu sumir, foi esse cara aqui. E o nome do perfil dele. Liguei para a polícia, falei baixo, tremendo, pedi socorro. Enquanto isso, me sentei no chão frio do banheiro, com uma tesoura de unha na mão, chorando em silêncio.
esperando o próximo movimento dele. Mas ele nunca tentou arrombar a porta. Quando os policiais chegaram, ele já tinha ido embora. A câmera do prédio o filmou saindo como se nada tivesse acontecido. As imagens foram entregues, o boletim registrado. Dias depois descobri que o nome dele era falso. O CPF usado no cadastro do aplicativo era de um homem morto. Ele era um fantasma digital. E não fui a única. Uma mulher de São Paulo havia denunciado um encontro parecido 2 meses antes. Outra em Joinville, 3 semanas depois. Todas com o mesmo padrão. Ele ganha sua confiança, entra na sua casa, te quebra por dentro. Nunca mais consegui viver em paz. Instalei tranca digital, câmera, sensor de presença e mesmo assim acordo no meio da noite com a sensação de que ele está dentro do armário, que vai sair, que vai terminar o que começou. Hoje continuo programando, mas apago todo o perfil, toda foto, qualquer rastro meu na internet, porque sei que ele ainda está por aí, em algum lugar, escrevendo linhas de código, sorrindo para outra mulher, fingindo ser inofensivo, esperando o momento certo para invadir, controlar, apagar, como um malware humano. Boa noite. Eu sou Jussara, mas no trabalho me chamam de Ju. Tenho 30 anos, sou atendente de supermercado numa cidadezinha no interior da Bahia, e o que vou contar aconteceu comigo há uns 2 meses. Ainda sinto o gosto do medo na boca quando penso nisso, e não sei se algum dia vou olhar para certas coisas do mesmo jeito. Minha vida é comum. Passo o dia no caixa, ouvindo o barulho do scanner, sentindo o calor que atravessa o ventilador velho. Moro com minha irmã caçula, Duda, numa casa simples, com um quintal onde ela planta girassóis que nunca crescem direito. Minha mãe mora a 2 ruas dali e todo domingo a gente se junta para comer acarajé e falar besteira. Não tenho muitos amigos, mas a Duda e as meninas do mercado me fazem rir. Eu gostava da minha vida, sabe? Até aquele primeiro encontro. Nunca fui de correr atrás de romance. Achava que amor era coisa de novela, mas aos 30 comecei a sentir um vazio. Queria alguém para dividir as pequenas coisas. Uma piada, um café. Minha colega Cida, que vive contando sobre os dates dela, me convenceu a baixar um aplicativo de namoro. É só para conhecer gente, Ju, ela disse, me ajudando a escolher uma foto. Passei semanas deslizando perfis, rindo dos caras que se acham galãs, até encontrar o dele, Robson, 32 anos. Gosto de cozinhar, noites quentes e conversas que vão fundo. A foto mostrava um homem de pele negra, cabelo baixo, com um olhar direto que parecia me enxergar. Ele era bonito, mas tinha algo intenso. Trocamos mensagens por uns 10 dias. Ele era educado, perguntava sobre o supermercado, contava sobre o trabalho dele como auxiliar numa oficina de motos. Quando sugeriu um encontro, hesitei, mas aceitei. Sexta à noite, num lugar simples, ele escreveu. Concordei, sentindo um misto de ansiedade e curiosidade. Marcamos às 7 num barzinho na praça da cidade. Era um lugar que eu conhecia, bem, com mesas na calçada, cheiro de cachaça e luzes coloridas penduradas. Cheguei cedo, vestindo uma saia longa e uma blusa que Duda disse que me deixava poderosa. Sentei numa mesa ao ar livre, sentindo a brisa morna da noite. O céu estava claro, com estrelas brilhando forte. Robson chegou na hora, com uma camisa polo cinza e um sorriso tímido que me fez relaxar. Era mais baixo do que imaginei, mas tinha uma presença que preenchia o espaço. Oi, Ju, disse, sentando à minha frente. A voz dele era grave, calma, como se nada no mundo pudesse apressá-lo. A conversa foi boa. Ele falou sobre a oficina, sobre como gostava de consertar motos antigas, sentindo o motor ganhar vida. Eu contei sobre o mercado, sobre os clientes que esquecem a carteira e voltam rindo. Bebemos cerveja, rimos e por um momento senti que estava vivendo algo especial. Mas tinha algo nele que me incomodava.
Às vezes, ele segurava o copo com força demais, como se estivesse se controlando. E os olhos? Ele me olhava como se soubesse algo que eu não sabia. Você já sentiu que um lugar guarda pedaços de... Você? Ele perguntou do nada enquanto mexia no copo. Tipo o quê? Respondi rindo para disfarçar o desconforto. Ele não riu. Tipo um vazio que fica, mesmo depois que você sai. O comentário ficou na minha cabeça, mas ignorei. Quando o bar começou a lotar, ele sugeriu irmos a outro lugar. Conheço uma vendinha perto da saída da cidade. Fazem um suco de umbu que é demais. Era cedo e ele parecia tão à vontade que concordei. Mas não demora, tá? Falei, meio brincando. Pegamos o carro dele, uma Saveiro velha com cheiro de óleo e couro quente. Dirigimos por uns 10 minutos, passando por ruas escuras com casinhas de luzes apagadas. O rádio estava desligado e o silêncio no carro era pesado, só quebrado pelo ronco do motor. Tá quase chegando? Perguntei, vendo o asfalto virar terra. Quase, ele disse, sem olhar para mim. Chegamos a um terreno vazio, com uma vendinha fechada, as portas trancadas com corrente. Não tinha luz, só o brilho dos faróis iluminando o mato seco. Robson, tá fechado, falei, sentindo o coração acelerar. Ele desligou o carro e virou para mim. A gente não veio para a vendinha, Ju. A voz dele estava diferente, mais baixa, como se ele tivesse guardado aquele tom o tempo todo. Quero te mostrar uma coisa, lá no fundo. Ele apontou para uma trilha estreita que entrava no mato, onde a escuridão parecia engolir tudo. Meu estômago revirou. Não, Robson, quero ir embora. Agora. Tentei abrir a porta, mas estava travada. Ele segurou meu braço, não com força, mas com uma firmeza que me gelou. Você precisa ver, Ju. É importante. Me solta! Gritei, puxando o braço. Ele soltou, mas os olhos dele... Meu Deus, eles estavam errados. Pareciam grandes demais, brilhando como se refletissem uma luz que não existia. Você já sentiu ele, não sentiu? No mercado, quando tá sozinha. Ele estava certo. Às vezes, no corredor de limpeza, eu sentia um peso, como se o ar ficasse denso. Achava que era coisa da minha cabeça. Você tá me assustando. Abre a porta. Ele suspirou, como se eu tivesse decepcionado ele, e destravou a porta. Tá bom, mas ele já te conhece. Saí do carro correndo, sem olhar para trás, e caminhei pela estrada até encontrar um posto de gasolina, onde pedi ajuda. Um frentista me levou até a cidade, e cheguei em casa tremendo. Contei tudo para Duda, que ficou furiosa, e disse que ia denunciar o cara. Mas eu só queria esquecer. 2 dias depois, fui trabalhar, ainda abalada. O mercado estava vazio, era fim de expediente. Enquanto arrumava o caixa, sentia aquele peso de novo, só que mais forte. O ar parecia vibrar, como se alguém tivesse sussurrado meu nome. Olhei para os corredores e estava tudo quieto. Então, ouvi um barulho no corredor 7, onde ficam os produtos de limpeza. Um vidro caiu, o som ecoando no silêncio. Fui até lá com o coração na boca e encontrei um frasco de desinfetante no chão, o líquido azul escorrendo, mas o que me fez parar foi o cheiro. Não era de desinfetante, era doce, como um umbu maduro, igual ao suco que Robson mencionou. Limpei tudo e saí, correndo para casa. Contei para Duda, que achou que eu estava exagerando. Mas naquela noite, enquanto tomava banho, notei algo na minha pele. No braço, onde Robson tinha me segurado, tinha uma marca, não um roxo, mas uma mancha estranha, como se a pele tivesse afundado em forma de dedos. Mostrei para minha mãe no domingo e ela ficou branca. Isso não é normal, Ju. Vamos na benzedeira. A benzedeira, Dona Lourdes, olhou a marca e fez o sinal da cruz. Isso é um toque, menina. Algo te pegou. Ela fez uma reza, queimou ervas, mas disse que não podia desfazer. Quem te marcou não era só um homem. Ele levou um pedaço de você. Eu não entendi na hora, mas comecei a sentir. No mercado, comecei a errar os trocos, coisa que nunca fazia.
Em casa, esquecia onde colocava as coisas. Duda dizia que eu estava distraída, mas era mais que isso. Era como se uma parte de mim tivesse sumido, como se eu não fosse mais inteira. Fui na delegacia, mas não tinha registro de nenhum Robson na oficina que ele mencionou. O aplicativo não tinha mais o perfil dele. Era como se ele nunca tivesse existido. Semanas depois, a marca no braço sumiu, mas o vazio não. Dona Lourdes disse que, às vezes, coisas antigas usam pessoas para pegar o que querem, um pedaço da alma, da força. Ela acha que Robson, ou o que usava ele, levou algo meu naquela noite. Não vejo vultos, não ouço vozes, mas sinto ele, esse vazio, como um buraco que cresce. E toda vez que passo pelo corredor 7, o cheiro de umbu volta, doce e podre, como se ele tivesse deixado um recado. Ele terminou comigo, mas eu não terminei com ele.